A quem chegou pontualmente, a gente vai começar. Muito boa noite a todas e todos, prefeitos, prefeitas, lideranças, enfim, todos que estão envolvidos nessa nossa jornada de trabalho. Eu quero aproveitar rapidamente só repetir avisos importantes do dia de amanhã, na verdade. Lembro a todos alguém já vai fechar. Vamos amarrar o cachorro. A gente se diverte, sempre tem cenários de diversão no meio. Muito bem. Então, só lembrar de novo a todos que amanhã cedo, às 10 horas, nós vamos tratar sobre calamidade seca, procedimentos de decretação, mas especialmente também medidas de proteção econômica disponíveis para os atingidos. Como sabem, a seca está alcançando dramaticamente muitas regiões e acelerando, e não tem bom cenário pela frente. Então, temos uma crise de pandemia com uma crise econômica, com uma crise de estiagem no meio, e é mais um desafio, e a gente vai começar a preparar e orientar mais sobre essa matéria. Então, às 10 horas. Na mesma linha, amanhã à tarde, saldos em conta, que é o debate e a orientação técnica com o CONASEMS, com o COSEMS e com a FECAM, que vai orientar mais uma vez sobre essa matéria, porque devem ter visto que em algum momento dessa semana nós distribuímos um informe que, embora tenha divergências, porque a nossa apuração é de 31 de dezembro e a do COSEMS é de agora, 30 de março, nós temos mais de R$500 bilhão em contas da saúde, que agora, além de serem gastas em saúde, elas podem ser remanejadas para aplicação em saúde, e é muito dinheiro disponível nesse momento para a gente deixar ele parado. Ele tem que ser disponibilizado, entendido como recurso para aplicação no enfrentamento da pandemia. Então, esse trabalho de amanhã à tarde, em coletivo, ele é muito importante, serve para toda a área de saúde, mas também contabilidade e equipes técnicas. Quero lembrar que, se nós conseguirmos agora, no final dessa conversa, abrir uma janela, nós vamos ainda conversar hoje à noite sobre cenário no Congresso Nacional, e se não, amanhã a gente faz isso durante a manhã. Bem, então, encaminhando, a gente chamou hoje de manhã o que chamamos de orientações, informações e cenários. Deixa eu ambientar esse tema um pouco. Ontem e hoje aconteceram, por intermédio da FECAM e do COSEMS e das regionais de saúde do Estado, das 7 regionais, com o governo do Estado, aconteceram reuniões que conectaram os atores regionais, o governo do Estado, sobre a matéria da logística em saúde. Então, tivemos já uma avaliação agora no final da tarde, um passo importante, porque ele mobiliza forças regionais no enfrentamento da pandemia. E o que percebemos desde sexta ao sábado é agora que a gente se defronta com um cenário onde, de um momento para outro, as coisas começam a se materializar. Os cenários que a gente imaginava mentalmente não são bem aqueles que produzimos na nossa imaginação criativa, matemática, reflexiva. Tem novos momentos na manifestação da contaminação e da expressão dele em caráter regional. Ou seja, de certa forma, nós começamos a sentir desde sábado um silêncio preocupante, o medo reafirmado, o conflito evidente entre vamos liberar a economia, vamos nos proteger. Um cenário impressionante, onde inclusive setores econômicos pedem para não abrir, que é o caso do transporte público. Ou seja, é um cenário em mutação, onde, além da logística, nós precisamos cuidar um pouco de compreender, como gestores, como lideranças, a questão do comportamento do vírus nas próximas horas, dias e algumas semanas.
Então, nesse ambiente, nós construímos uma primeira reflexão hoje, e de uma perspectiva mais de um panorama, um cenário de como a pandemia vai se manifestar entre nós nos próximos dias. Nós juntamos vários atores que poderiam nos ajudar nisso, mas em função também do diálogo com o governo do Estado, nós começamos essa conversa hoje através do Dr. Eduardo Campos, que já está conosco. O Eduardo é médico infectologista, é médico dos hospitais Nereu Ramos e Regional de São José, é chefe da divisão de assistência não vou conseguir dizer isso tudo, mas no setor de AIDS HIV do Estado, membro do Comitê Nacional de Infecções Sexualmente Transmitíveis do Ministério da Saúde e ex-assessor do departamento do Ministério da Saúde sobre AIDS e HIV. E ele é hoje uma das pessoas que coordena no governo do Estado a projeção das modelagens. Então, eu agradeço muito ao Eduardo, que prontamente hoje se colocou à disposição, veio correndo, e eu vou passar de imediato para que ele nos dê o panorama na sua condição de um dos responsáveis por entender esses movimentos dessa coisa invisível toda que tocou nossas vidas. Eduardo, bem-vindo, desculpe o improviso, mas esteja conosco como parceiro dessa luta. Boa noite. Muito boa noite a você, Rui, obrigado, agradeço ao convite, né? Um convite bastante oportuno para participarmos aí desse grande debate no nosso estado, um debate que alcança, na verdade, todo o planeta, né? Uma boa noite a todos que participam da reunião, eu vi que tem um número realmente bastante grande de participantes, agora 59 participantes, eu espero que a minha fala seja no sentido de esclarecer alguns pontos, eu vou trazer algumas informações gerais, algumas específicas, para enriquecer o debate, né, e trazer, então, um pouco de dados mais atualizados em relação à pandemia no Estado. Eu tenho aqui uma apresentação, eu nunca usei esse sistema, né, eu sou meio virgem ainda no sistema aqui no Zoom, vou ver se eu consigo compartilhar, né, a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que... Se alguém puder me ajudar, como é que eu faço para apresentar? Você clica em Share Screen. Share, sim. Isso. E daí vai selecionar qual que é a página que você quer compartilhar conosco. O PowerPoint, ou o PDF, enfim, selecionar ali qual é a PowerPoint, página. exato. Isso, onde seleciona. Pois ele não aparece aqui na minha tela, é engraçado. O seu PowerPoint já está aberto? Já está aberto. Eu vou diminuir aqui. Ah, não, peraí, eu acho que ele não abriu. Agora abriu. Vamos ver se ele aparece aqui agora. Ele está aberto, mas ele não aparece. É engraçado. Daina, ele tem que clicar 2 vezes sobre o arquivo. Ou então clicar no arquivo e depois o share, né, lá no cantinho. O arquivo está aberto. Eu preciso fechá-lo e... Não, ele tem que estar aberto no seu computador, normal. Uhum. Aí você vai selecionar o arquivo ali, né, na telinha que vai abrir, seleciona qual que é a página, que é o seu PowerPoint, e clica em Share. Aí ele... É engraçado que não... Ah, agora apareceu. Apareceu aqui. Vocês estão conseguindo ver agora? Tá quase, tá abrindo aqui. Sim, agora sim. Aqui fechou. Uhum. Ok. Legal. Bom, então, como o Rui gentilmente apresentou, eu sou médico infectologista, trabalho aqui no estado de Santa Catarina desde 2008, tendo vindo de uma experiência de 10 anos no Ministério da Saúde, um programa de AIDS, né, onde participei de um processo, né, de crescimento muito grande
e intensivo do nosso programa de AIDS. Foi uma experiência bastante interessante, mas nunca pude imaginar que me depararia com uma situação de apoio a um cenário de pandemia, né? Então, dentro dessa nova experiência, estamos todos aprendendo com esse novo vírus. O coronavírus, ou o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tem seus parentes, seus primos, mas ele tem um comportamento bastante diferente. Nós estamos vendo como ele, desde o começo, como ele vem se disseminando a partir da Ásia e chegando, então, a alcançar todos os continentes, hoje, com milhares e milhares de pessoas infectadas. Nós vamos ver muito em breve, né? Então, os primeiros casos foram declarados pela China, pelo governo chinês, no finalzinho do ano passado. Uma semana depois já foi isolado o novo vírus, e a partir daí as infecções foram ocorrendo, e o primeiro caso fatal ocorreu ainda no começo de janeiro de 2020. A Organização Mundial da Saúde, depois de já ter sido relatada essa infecção em vários países na Europa e na Ásia, ela declarou em 30 de janeiro a emergência de saúde pública em âmbito internacional, e a infecção continuava afetando vários países, alcançando então praticamente toda a Europa no final de fevereiro. Em 11 de março, finalmente, a OMS declara que a doença chamada Covid-19, que é a doença causada por esse vírus, o coronavírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, e declara como uma doença pandêmica, uma situação extremamente grave, que hoje nós enxergamos muito bem como ela se apresenta, né? Nesse cenário global, essa seria uma atualização da Organização Mundial da Saúde, dado obtido hoje no site da OMS, onde nós vemos ali um número de novos casos de 76.324 casos novos hoje, 2 milhões, quase 3 milhões de novos casos confirmados ao longo desse período, desde o final de dezembro até agora, e mais de 200 mil mortes, quase 205 mil mortes. Certamente, nesse momento, já deve ter passado de 205 mil mortes no planeta. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tomou uma série de iniciativas a partir da declaração da China, do governo chinês, da ocorrência da doença. No dia 3 de janeiro já houve uma solicitação de informações da OMS, a partir daí uma série de atitudes foram tomadas, né? E nós acompanhamos isso no dia a dia pela televisão, com matérias cada vez maiores informando o avanço dessa pandemia no planeta. A breve linha do tempo, uma adaptação que eu fiz da página da Globo News. O primeiro caso registrado no Brasil foi do dia 26 de fevereiro, no estado de São Paulo, na capital. Uma pessoa que tinha voltado de uma viagem à Itália. Os primeiros casos fora de São Paulo foi no iniciozinho de março, dia 5. Isso já mostrou, então, a evolução da doença no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No dia 17 de março, poucos dias depois da primeira morte registrada pela nova doença aqui no país, e logo, poucos dias depois, 3 dias depois, já se define 11 mortes. Então, de uma morte passamos para 11 em 3 dias apenas. Isso mostra a gravidade, o avanço da doença, não só em número de casos, a gente pode ver nesse gráfico que foi atualizado hoje no site do Ministério da Saúde. Verifica-se o avanço das infecções, alcançando então uma tendência dessa curva que nós chamamos de exponencial, que, como nós estamos acompanhando aí na televisão e ouvindo os especialistas falando, né? Vejam que esses dados aqui, eles são bastante flagrantes, com 78 mil casos confirmados na data de hoje pelo Ministério da Saúde e mais 5 mil mortes. Essa é uma situação realmente que vai mostrando para todos nós as diversas situações do país, onde temos
taxas de letalidade diferentes, mas uma média de 7% de letalidade, que é o dado nacional emitido pelo Ministério da Saúde na data de hoje. No momento em que eu obtive esse dado, o Ministério registrava 1.995 casos confirmados no estado de Santa Catarina, mas nós já passamos de 2.000 casos. Nesse próximo slide aqui, nós vamos então atualizar essa informação. Esse próximo slide mostra, então, que às 19 horas o governador e o secretário de Saúde do Estado apresentaram esses novos números, 2.092 casos, com 46 óbitos. Nós estamos numa posição intermediária na região sul, em termos de mortalidade. Veja que esses números são dados, essa taxa de incidência de mortalidade são dados por 1 milhão de habitantes, não por 100 mil habitantes, então os valores podem parecer um pouco diferentes do usual, né, do habitual, mas, enfim, nós temos então uma taxa intermediária de mortalidade, exatamente no meio, ali entre o estado do Paraná e o Rio Grande do Sul, com um avanço que vem sendo lento no nosso estado em relação ao número de óbitos, o avanço do número de casos novos, e esse gráfico já mostra a estimativa em azul e os casos confirmados em vermelho, são dados que foram nos apresentados no dia 23 de abril pelo grupo que faz as análises epidemiológicas e as análises de cenários, né? Esse grupo que vem dando suporte ao governo do Estado vem desenhando esse cenário com dados obtidos dos nossos sistemas de informação formais, sistemas de mortalidade, sistemas de notificação de casos. Então, veja a curva de crescimento do número de casos desde o dia 12 de março até o dia 23, que foi a última análise, a última publicação, onde tínhamos ali 1.170 casos, com uma estimativa, né, esse valor em azul, essa faixa em azul, que inclusive varia de espessura, entre 7.473 a 13.575 casos. Então, entre o número de casos confirmados e o número de casos estimados, vai uma grande diferença. Esse número de casos estimados, nós só cheguemos a alcançar algum valor próximo a ele quando conseguirmos fazer os estudos epidemiológicos utilizando testes de laboratório que indiquem a presença dos anticorpos contra o vírus. Esses estudos já vêm sendo feitos, o Rio Grande do Sul já publicou seus dados, que foi uma espécie de estudo piloto. O Ministério da Saúde vai executar essa mesma estratégia, essa mesma metodologia em vários outros estados do país, utilizando testes rápidos, né? Mas, enfim, há uma tendência temporal nessa curva de um avanço com um certo freio, né? Nós temos observado um crescimento não com aquela taxa exponencial, mas um crescimento um pouco mais lento e que pode ser visto aqui nós vamos ver isso aí nos próximos gráficos. Esse gráfico aqui é uma nova visão daquele gráfico anterior, onde as barras em vermelho ou marrom, conforme vocês possam verificar nas suas telas, são os óbitos confirmados, e a faixa em azul, o número de óbitos estimados, né, com valores aproximados. Então, toda essa modelagem é feita a partir de óbitos registrados, e a partir dessa taxa, desse número de óbitos, a calculadora emite seus cálculos, as suas taxas. Veja nesse próximo slide que compara os dados, obtendo todos os dados que foram inseridos no sistema, o índice de transmissibilidade, que você vê uma faixa média, essa faixa verde mais escura, nesse primeiro setor do gráfico. Essa faixa verde mais escura seria o valor médio do índice de transmissibilidade numa fase ainda bem inicial. A partir do momento em que se iniciaram as atividades de restrição, de mobilização das pessoas, social, fechamento de escolas, comércio, ônibus urbanos, etc., verifica-se uma queda bastante grande na taxa, no índice de transmissibilidade do vírus. Isso, obviamente, representa uma questão fundamental.
se a taxa de transmissibilidade era de uma média de 3 e cai para 1,5, então, em média, isso significa menos pessoas se infectando num período de tempo. A partir do momento em que houve uma leve liberação, né, uma liberação parcial das atividades conforme o governo do estado definiu, houve um pequeno aumento, em torno de 12%, no índice de transmissibilidade. Nesse momento, nós aumentamos um pouco mais a incerteza do modelo matemático que estima esses valores, até porque nós ainda não temos tempo suficiente de análise. Esses dados foram avaliados até dia 24 de abril e nós teremos uma nova atualização ao fim dessa semana, já observando os resultados das últimas liberações que foram sendo adotadas, foram sendo definidas pelo governo do estado. Esse próximo slide, ele é semelhante ao anterior. Só um instante, por gentileza. Desculpa lhe interromper. Pois não. É que eu acho que o seu microfone está com algum mau contato, porque a gente ouve alguns estralos conforme você fala. Não sei se seria possível fazer um teste sem o fone para o computador captar a sua voz. Vamos ver agora. Melhorou? Acho que melhorou. Conecta agora o microfone. Melhorou? Sim. Engraçado. Tá certo. Então, vamos lá. Eu tive algum problema, na verdade, na semana passada, em utilizar fone nesse mesmo laptop, lá na Secretaria de Saúde. Então, pode ser que seja um problema do próprio fone. Mas dá para seguir a partir daqui, desse slide? Sim, dá para seguir. Pode seguir. Então, tá bom. Bom, o próximo slide, ele é semelhante ao slide anterior, onde ele já começa a apontar aqui os possíveis cenários. São 3 cenários. Dessa marcação de 13 de abril foi quando houve a liberação de comércio, o início, a primeira liberação, ainda comércio de rua, uma coisa com ainda bastante restrição. Mas ele já, então, aqui nessa apresentação, para o dia 24 de abril, nós vemos esses 3 cenários, onde as taxas de transmissão variam desde 0,8, um valor médio de 1,3 e um valor maior, no pior cenário, de 2,5, ou seja, de cada... nós podemos imaginar, então, que seria uma taxa de transmissão mais baixa, moderada e uma mais alta taxa de transmissão. Esse próximo slide, então, ele já mostra como seriam as curvas de evolução dessas infecções ao longo do tempo, as próximas semanas, e veja, isso não é vamos chamar assim, tarô, astrologia ou qualquer outra coisa, né? E são dados matemáticos que podem mudar de acordo com as variações que a sociedade, que as comunidades, que a população das cidades, como elas vão aderir mais ou menos às medidas de isolamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, etc, etc. Então, seguindo as recomendações desse grupo gestor dos modelos epidemiológicos, eu tenho que deixar isso bastante claro. Esses valores aqui, eles são estimados pela calculadora, né, pelos calculadores que estão sendo utilizados para a elaboração desses cenários, e não vejo isso como uma coisa fixa, firme, mas ela tem uma calibração que vem se mostrando muito boa, muito próxima da realidade de fato. Então, podemos antever aqui nesse slide 3 possíveis cenários de evolução da pandemia no estado. O cenário 1, com a taxa de transmissão de 0,8, chegando a 71 casos de óbitos até o dia 21 de maio. No cenário 2, com uma taxa de transmissão intermediária de 1,3, chegando até 208 óbitos numa condição. Então, você veja que já houve mais do que duplicou o número de óbitos no mesmo período, se nós passarmos de 0,8 para 1,3 a taxa de transmissão. E uma taxa de transmissão de 2,5, 2,45, seria o pior cenário, com quase 1.000 óbitos até o dia 21 de maio, ou seja, nós partiríamos de 40 no dia 23 para 900, quase 1.000, 23 de abril para 21 de maio, ou seja, um mês depois, sairíamos de menos de 100 óbitos para quase 1.000 óbitos no pior cenário. Vejam, então, que
lidamos hoje com uma situação que nos coloca em posição muito delicada e precisamos tomar decisões que muitas vezes são muito duras. Nós estamos falando de uma situação onde muitas pessoas estarão chegando ao sistema de saúde, aos hospitais, precisando muitas vezes de internação em unidade de terapia intensiva. Vejam que no momento atual, com o cenário que nós consideramos como o cenário 1, nós ainda temos condições de, com as nossas reservas de leitos de enfermaria clínica e UTI, conseguir manter esses pacientes que vão chegando aos serviços com atendimento adequado. A partir do momento em que nós começamos a piorar a taxa de transmissão, ou seja, menos adesão às medidas de isolamento social, de higienização das mãos, de uso de máscara, etc., não cumprindo exatamente as regras que foram propostas pela Secretaria de Saúde e pelo Governo do Estado, numa situação atual, né, nós teremos cada vez mais pessoas se infectando, adoecendo gravemente e chegando aos hospitais. Nós vamos nos lembrar, aqui no Brasil, né, nós estamos acompanhando na televisão o que está acontecendo em Manaus, no estado do Amazonas, um caos total. É um cenário pior, né, do que a gente poderia imaginar, porque eles também não têm estrutura de rede de saúde adequada para dar suporte à população que está chegando aos hospitais. Nós lembramos e estamos acompanhando Nova York, o que acontece na Espanha, o que acontece na Itália, agora, obviamente, num cenário um pouco menos dramático, mas ainda assim um grande número de pessoas que morreram por essa doença, a Covid-19, muitas delas porque o médico, a equipe de saúde tinha que optar qual daquelas pessoas seria escolhida para usar um respirador mecânico. Então, é uma condição realmente muito delicada, onde nós colocamos de forma muito clara para a população e para vocês, que são gestores, o impacto tremendo à nossa rede de saúde, uma vez que um número maior de pessoas se infectem e elas vão chegar às unidades de saúde quase que ao mesmo tempo. E no dia seguinte, mais pessoas, e no outro dia, mais pessoas, e na semana seguinte, o sistema já não vai dar mais conta. Então, o objetivo dessa apresentação, né, de 16, 17 slides aqui, é de mostrar para vocês os nossos cenários. Um cenário menos ruim, o ideal é que nós não estivéssemos passando por essa pandemia, mas o cenário menos ruim, até um cenário tremendamente ruim, caótico, onde o sistema de saúde implodiria, né? Precisamos ter essa ideia, né, a ordem de grandeza, para que isso possa nos ajudar a tomar decisões. Veja, como eu comentei ainda há pouco, não são a partir dos dados obtidos nessas modelagens epidemiológicas que o Estado toma suas decisões. Esses dados fazem parte de um conjunto de atividades, um conjunto de análises que levam o gestor estadual a tomar decisões em relação às medidas de liberação ou de restrição no Estado. Mas são dados importantes e que, a partir, né, dessas análises, nós estamos tendo, e até por conta dos resultados obtidos e que vem batendo com as estimativas iniciais, nós estamos utilizando essas ferramentas aí com vamos dizer assim, talvez otimismo não seja a palavra ideal, mas como uma grande ferramenta que vai nos apoiar nas tomadas de decisão, junto com a equipe técnica, a equipe da epidemiologia, etc. Eu aproveito para apresentar para vocês aqui, eu não sei se vocês estão a par desse evento, eu recebi e eu achei interessante trazer aqui como último slide informativo, esse evento que vai ocorrer agora, no dia de amanhã, dia 30, às 17 horas, nesse site aqui, ou acessando pelo www.apsredes.org, né, ou no Facebook,
no Inovacão em Saúde. É inovação sem o C cedilha e sem o tio, né? Inovacão em Saúde, o @Inovacão em Saúde. É um evento que me parece muito interessante, com participação de representantes da OPAS, do CONAS, aqui de representantes do município de Florianópolis. Eu acho que isso pode ser uma experiência muito interessante para todos nós aí acompanhar. Eu acompanharei com certeza. E eu finalmente deixo aqui para vocês, né, os nossos links aqui, os nossos sites, onde tem aqui em azulzinho esse link que cai direto num hot site que é especificamente sobre a Covid-19, né, aí a pandemia do coronavírus no estado. Eu agradeço a atenção de vocês e eu continuo aqui, então, para participar de algum debate, se for do interesse de vocês. Obrigado. Então. Muito bem, muito obrigado, doutor Eduardo. Nós somos agora 77 pessoas e eu vou abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta, Dayana Fecan. Sobre os cenários de óbitos, aquele gráfico que o senhor mostrou. Eu queria saber quando que começaram a fazer os cálculos, a fazer esses cálculos de projeções. Se já chegou em algum dia desses que deu para comparar o que foi projetado com o dia mesmo, para ver se bateu, né? Esse acompanhamento, se realmente está bem real ou ainda é só uma projeção que não teve como fazer muitas confirmações ainda. Essa ferramenta, né, essas calculadoras, elas vêm sendo calibradas quase que diariamente. Elas vêm sendo testadas e atualizadas a partir do recebimento dos dados, né? Existe um canal direto entre o COIS Santa Catarina, né, que é o grupo que está participando exclusivamente para o combate à Covid, enviando os dados para o grupo que está gerindo, então, que está manejando essas ferramentas. E, até o momento, os dados vêm sendo muito, assim, batendo com muita proximidade. Com o que nós temos, na verdade, né, com o que nós temos até agora, né? Deixa eu ver, parece que era uma imagem que ficou pequenininha, estranho. Enfim, para que essa ferramenta comece a ser usada e comece a dar dados mais fidedignos, é necessário que tenha pelo menos 10 óbitos, né? É uma coisa assim meio macabra de falar, mas enfim, quanto mais óbitos ocorrem, mais poderosa se torna a ferramenta. Ela começa a medir com mais segurança. Então, nós temos isso, essa análise começou já há mais ou menos umas 3 semanas, e isso, então, foi fazendo com que o instrumento fosse sendo diariamente atualizado e calibrado, de maneira que hoje nós temos, então, resultados muito próximos do que está acontecendo, com os dados obtidos, né, até o momento. E lembrando sempre, o que nós estamos vendo hoje nessa modelagem representa o que aconteceu 2 semanas atrás no estado. Então, se há 2 semanas atrás nós tivéssemos com tudo aberto, tudo funcionando normalmente, sem nenhum tipo de controle populacional, certamente os dados hoje aqui no nosso estado seriam tremendamente chocantes, né? Então, assim, o que hoje nós estamos vendo, né, tem que se lembrar que são dados de pelo menos 14 dias atrás. Obrigada, doutor. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas a Cláudia fez uma pergunta no chat, eu acredito que ela
precisa da resposta antes de mim. A Cláudia pergunta, gostaria de saber se o impacto da recente flexibilização das regras de isolamento social já foi quantificada. Não, o tempo ainda não foi suficiente para essa análise, né? Essa análise que foi apresentada na última sexta-feira, que eu trouxe para vocês aqui, esses gráficos, eles representam 2 semanas anteriores, quando houve uma pequena liberação, né? Mas essa maior liberação que ocorreu a semana passada, nós só teremos, nessa semana, então, nós só teremos dados mais concretos sobre essa condição daqui talvez mais uma semana. Mas na sexta-feira nós já devemos ter dados mais atualizados, uma nova avaliação do modelo matemático. Sim, Gilmara, sua pergunta? Ok. Bom, doutor Eduardo, primeiro, parabéns, foi muito didática a sua apresentação, muito esclarecedora. Muito obrigada, aprendi bastante hoje. Eu sou da área de educação, e daí eu gostaria de saber a sua opinião. Diante desse cenário, seria possível vislumbrar uma previsão de retorno às aulas? E se retornando às aulas, quais são os principais cuidados? Estamos prevendo um retorno gradual, para garantir o distanciamento entre as crianças. Mas a gente poderia pensar, a partir desse cenário, que seria possível retornarmos quando? Olha, Gilmar, né? É uma pergunta difícil de responder. Isso vai depender, e veja, e esse papel é um papel duro, né, do governador, de tomar essas decisões, porque isso vai depender, obviamente, do quão eficazes são ou serão, né, os resultados obtidos dessas medidas tomadas agora, né, as que já foram e as que estão sendo adotadas. Eu não conseguiria te dizer com muita certeza, mas eu não consigo imaginar um cenário onde aulas, ou mesmo com alguma restrição, pudessem ser liberadas, né, vamos dizer dessa forma, ainda até o final desse semestre. Eu imagino que talvez um cenário otimista, agosto ou setembro, com restrições, mas tudo vai depender desse momento agora, né? Veja, os países que já estão numa curva descendente, a Alemanha, por exemplo, né, e alguns países, outros na Europa, eles já estão reabrindo as escolas gradativamente, começando com os mais velhos e com menos alunos, enfim, com espaçamento entre os alunos e tal. Então, eles já passaram, né, pelo pico. Nós estamos ainda no caminho, né? A nossa perspectiva é de que não haja no nosso estado uma condição de perda de controle, né, onde a curva alcance aquele crescimento exponencial e descontrolado, onde a rede de saúde não dá conta de atender a todas as pessoas. Então, se essa curva não for achatada, nós teremos menos mortes, menos pessoas, menos catarinenses adoecendo gravemente e morrendo, mas teremos um tempo maior da presença do vírus circulando, porque as pessoas vão voltando gradativamente, vão tendo chance, né, de exposição ao vírus. Então, o objetivo de todas essas medidas é exatamente não deixar o pico acontecer de forma muito aguda, porque isso significa uma altíssima taxa de mortalidade. Então, para responder especificamente a tua pergunta, eu não saberia dizer quando. E quando ocorrer, certamente vai ter que ser em outros moldes, né, com menos alunos nas turmas, a questão da higienização, o uso de máscaras, etc. Perfeito, muito obrigada. Pois não. Aina? Tem uma pergunta da Rose, técnica da saúde da Noroeste. Das 3 possibilidades apresentadas como infectologista,
qual cenário o Estado deve apresentar quanto à infecção em SC e qual seria o pico no Estado? Nosso cenário atual ele está muito próximo do cenário 1, né? A nossa linha de ocorrência de óbitos e as estimativas de casos de infecção, né, vem dando conta que nós estamos numa condição de controle, né? Não dá para dizer que é uma condição de sossego ou de descanso. Não, a vigilância é contínua. Nós temos que nos manter atentos e vigilantes, né, o tempo todo, porque a qualquer momento nós podemos nos deparar com alguma mudança no cenário. Mas nesse momento o cenário ainda a nossa linha, né, está próxima da linha 1, que é do melhor cenário. Dentre os 3 cenários ruins, a linha catarinense está próxima do melhor cenário. Então, a nossa condição ainda é relativamente confortável em termos de dispor de leitos para as pessoas que precisam, né? Isso não quer dizer, então, assim, não, nós temos, o vírus está passando, né? O vírus está acabando, já está indo embora. Não, não é essa a interpretação. A interpretação é, nós temos disponibilidade de leitos e equipes de saúde ainda suficiente, né? E com uma margem de segurança muito boa. A nossa taxa de ocupação de leitos é pouco maior que 15%. Gira entre 15% e 17%, ou seja, nós temos uma margem bastante larga, ampla, para trabalhar necessidades de internações hospitalares. Uma estimativa de pico não é muito fácil de dar também, mas é possível que isso ocorra até meados de junho. Mas vai depender de como as coisas vão ocorrer, né? Como o cenário vai se apresentar nos próximos dias. Doutor Eduardo, quais são as variáveis nesse cenário? Questões meteorológicas? Por favor, se pudesse mostrar um pouco quais são as variáveis. Eu sei, uma delas é a perspectiva de abertura, de cumprimento de disciplina, mas que outras variáveis nós temos que considerar nessa situação? Você quer dizer assim, o que o sistema matemático, né, o que a modelagem utiliza para dar seus resultados, é isso? O que o sistema utiliza é número de leitos clínicos e de UTI disponíveis, número de óbitos. A partir daí ele faz uma série de análises, claro, calculando com a taxa de transmissão encontrada, né? Uma taxa de transmissão que ele calcula, ele, baseado no número de leitos e de óbitos, ele vai nos ponderando os cenários, né? Então, questões ligadas a clima, a incidência solar, ou frio, temperaturas mais altas ou mais baixas, isso não entra nesse cálculo, né? Não entra nesse cálculo. O que realmente faz diferença, existem outras variáveis, como isolamento social, fechamento de escolas, interrupção de transportes coletivos, etc. Então, são variáveis que entram numa análise de aglomerações, possíveis aglomerações. Onde eu posso ter aglomeração? Se eu interromper esse processo, né, a chance das pessoas se encontrarem e uma passar o vírus para a outra, a calculadora vai nos dando uma modelagem, né, de um cenário melhor. Mas se eu não tomo nenhuma dessas atitudes, ou seja, essas variáveis não entram em conta, o cenário piora tremendamente. Mas temperatura, altitude, incidência solar, frio, isso não entra na conta. Até porque até o momento não foi confirmado nenhuma mudança do comportamento do vírus, seja num ambiente quente ou num ambiente mais frio. Nós estamos vendo a situação em Manaus, estamos vendo o que aconteceu, né, em países onde estavam numa época ainda de frio, né?
Tem uma outra pergunta aqui no chat do Fran Carlo. Grande parte da sociedade nos cobra sobre a testagem. Aí ele quer saber a sua visão sobre como a equipe na ponta poderá trabalhar nesse sentido. A testagem é fundamental por várias razões, né? Primeiro, é a partir de testes que nós confirmamos que uma pessoa com um quadro suspeito ele tem a doença, né? E isso faz toda a diferença. Um quadro suspeito não confirmado, ele é retirado de isolamento, em princípio, a não ser que haja alguma outra possibilidade de doença respiratória transmissível, tuberculose ou alguma outra virose potencialmente transmissível e de risco, como H1N1, H3N2, etc. Bom, então você define quem é quem no sistema, né? E aí você... A testagem é fundamental a partir de testes que nós confirmamos que um quadro suspeito ele tem a doença, respiradora, etc. E também a testagem pode nos ajudar a definir, dentre os trabalhadores da saúde, aqueles que podem voltar ao trabalho uma vez tendo um exame, aqueles que já estiveram doentes, confirmados, no momento em que eles podem voltar ao serviço. Isso pode ser também manejado temporalmente ou como exame. E nós temos os estudos epidemiológicos, que são muito importantes. A partir de estudos dessa natureza, que nós vamos saber, dentre a população, quantos têm a infecção, quantos podem complicar, quantos precisarão passar por novas avaliações, etc. Então, estudos epidemiológicos são muito importantes. E essa testagem rápida, os testes rápidos, eles são muito úteis, porque pela praticidade, em 15 minutos você tem um resultado. No entanto, é muito importante que esses testes eles sejam validados, que eles tenham passado pela análise do INCQS, né, que é o nosso órgão que fiscaliza, monitora e avalia a qualidade desses testes. E, uma vez sendo liberados para uso no país, que as equipes sejam capacitadas para manejá-los. Então, pessoas que não têm treinamento adequado para fazer o teste rápido, não devem executá-lo, eles devem passar por treinamentos antes. É um treinamento simples, o teste realmente é muito prático, muito simples, mas tem detalhes. Volumes de sangue a serem utilizados, volumes de diluentes a serem utilizados, o tempo que deve ser usado para ver o resultado. Então, é um exame simples, prático, mas tem seus segredos. Não dá para simplesmente uma pessoa sem capacitação realizá-los. Mas são fundamentais. E quanto mais testes nós temos disponíveis para testar as pessoas, nós mais rapidamente podemos avaliar o momento em que a situação da pandemia se encontra e podemos aí sim tomar certas decisões, como liberações de comércios, liberações de transporte coletivo, de escolas, eventos com público, etc. Deixa eu lhe perguntar uma outra questão. Eu queria ouvir um pouco, eu vou fazer uma consideração, mas eu queria ouvir um pouco porque as razões lógicas de por que nós estamos constatando agora, conferindo a realidade de concórdia. Eu só queria considerar antes que, na condição da nossa equipe, que participou desde antes da quarentena no processo de logística e preparação, eu lembrei outro dia que a gente tem um pensamento meio que é voltado para o mar, né? A gente sempre olha do interior para o litoral, e me parece que quando a gente começou a discutir, a constatar a realidade da presença, da circulação comunitária do vírus, que começou no sul, de certa forma a gente mentalmente, talvez não expressa, não formalmente expresso, mas de certa forma a gente pensou num estouro, né, numa eclosão pensada na vértice da 101, né? Isso confirma ou como é que explica o fato da interiorização antes de uma eclosão mais no litoral, ou seja, nas grandes conurbações? Na verdade, eu imagino que em breve teremos melhores
e mais e melhores dados sobre essas questões, né, da evolução da epidemia no nosso estado, e num modelo cartográfico, né, num modelo de mapa, um mapeamento dos casos confirmados, dos casos suspeitos, e numa avaliação preliminar, nós avaliamos que há uma concentração muito grande de casos nessa faixa, vamos chamar assim, da 101. A interiorização ela ocorre, é inevitável, né? Pode-se talvez atrasar em 2, 3 semanas, um mês, mas vai acontecer, porque nós temos meios de transporte que atravessam o estado de leste a oeste, né? De norte a sul, de leste a oeste. Então, vendo um desses cartogramas elaborados, né, e que estão sendo aprimorados, eu observo a sequência de casos que vão se interiorizando, né, pelas estradas que vão para o interior. Então, aquelas cidades por onde tem as principais rodovias, elas vão mostrando, então, a ocorrência de casos, né, casos suspeitos e alguns casos confirmados. Então, a interiorização ela é inevitável, né? O país, muito provavelmente, ou muito improvavelmente, teremos um município 100% seguro, que seja totalmente isolado do contato com outras pessoas e que possa passar pela essa pandemia sem a ocorrência de pelo menos um caso. É possível, nós temos mais de 5 mil municípios no país, alguns muito pequenos e distantes, sem muito acesso, mas aqui no nosso estado nós temos uma capilarização de rodovias, estradas, que certamente facilitará a chegada do vírus à imensa maioria das cidades, né? É inevitável. Então nós temos que estar atentos a isso, com equipes preparadas para prestar um primeiro atendimento, para analisar, fazer a separação, a passar a peneira, né? Quem é caso suspeito, quem não tem critérios para ser suspeito. Então, os municípios precisam se preparar para esse tipo de realidade e, claro, ter definidas as suas referências regionais hospitalares para, quando da necessidade de uma transferência, os pacientes terem já essa referência para seu deslocamento, né? Mas esses dados cartográficos, eu acho que em breve nós teremos como apresentá-los também, pode ser bem interessante, né, para analisar a conjuntura. Doutor, tem uma pergunta aqui do Carlos da Monesc, que ele mandou para mim. Ele diz o seguinte: o que o presidente americano Donald Trump quis dizer hoje que o Brasil está tomando uma linha diferente de outros países, do Brasil para os Estados Unidos? Essa linha que ele comentou é que o Brasil está na linha certa ou errada? Certamente na linha errada, por conta do crescimento exponencial do número de casos, né? Mas, veja, os Estados Unidos, e eu imagino que seja, sei lá, talvez algum discurso para tergiversar, né, para sair um pouco do foco, o governo americano também não se preocupou muito com a doença, ou não deu muita atenção aos seus cientistas e técnicos para tomadas de decisão rápida. Os Estados Unidos é um país enorme, né, com fronteiras tremendas e um movimento aéreo, muitas aeronaves chegando e saindo o tempo todo. E imagina a maior potência econômica ainda considerada os Estados Unidos e a China, né, a potência emergente, onde todos os negócios atualmente passam por ela. Várias empresas americanas, brasileiras, alemãs, francesas deslocaram os seus parques industriais para a China para aproveitar mão de obra abundante e muito barata e assim aumentar margens de lucro, né? E quando agora a China adoece da forma que adoeceu, muitas fábricas pararam, tiveram que afastar seus funcionários e o mundo inteiro sofreu com falta de máscara, de avental, de respirador, de tudo, né? Porque boa parte do parque fabril das indústrias foi deslocada para a China. Mas, então, eu acho que o governo americano ele precisa também, e eu acho que o presidente Trump vem fazendo
uma espécie de meia-culpa mais ou menos envergonhado, mas ele passou a ter um discurso um pouco de mais de seriedade em relação à Covid-19 e o que aconteceu com a população do país que ele governa. O que aconteceu em Nova York foi uma coisa inacreditável, né? Nós ainda teremos dados melhores para analisar a população, faixa etária, o que matou mais essas pessoas, comorbidades, etc, etc, etc. Mas o que acontece nos Estados Unidos é uma coisa realmente impressionante em termos de número de casos e de óbitos, né? Mas então ele trouxe o cenário brasileiro. Eu não acompanhei para saber o porquê que o Brasil chegou na fala dele, se tinha alguma coisa específica, mas do porquê dele ter citado o Brasil. Mas o fato é que o Brasil passa por uma situação muito delicada, onde as falas são divergentes ou antagônicas, né? Então, uma parte do governo diz feche e a outra parte do governo diz abra. Uma parte do governo diz cuide bem, fique em casa, você tem que sair, tem que trabalhar. Então, a população fica numa situação extremamente dúbia e quem tem necessidades não vai querer ficar em casa, não vai precisar sair à rua para ganhar o dinheiro, para comprar comida, para levar para casa. Então, a demora em certas tomadas de decisão no governo, especialmente na situação de apoio econômico à população, certamente, as falas divergentes entre ministro e presidente trouxeram um problema tremendo para o país no controle da pandemia. Ainda bem que os governos estaduais, com sua autonomia de gestão, conseguiram, boa parte dos estados conseguiu manter o discurso e conseguiu ter a situação sob melhor controle. Mas certamente, como não houve um alinhamento perfeito entre presidente e ministros, governadores, etc., a condição do país sofreu e vem sofrendo esse impacto. Não em todo o país, né, mas em alguns estados, especialmente São Paulo, Rio, Pernambuco, Ceará, Amazonas, a condição realmente é muito, muito grave, né? E São Paulo tem uma rede de saúde tremenda, mas tem uma população tremenda também. Desculpe, vou interromper. Nós temos um cenário de uma repetição no Brasil da realidade de Nova York? Olha, tudo é possível, né? Tudo é possível. Não dá para dizer que nós não vamos chegar ao nível de Nova York, não dá para dizer, né? Nova York é uma cidade extremamente populosa, né? Com pessoas entrando e saindo o tempo todo e do mundo inteiro, né? Trazendo vírus de lá para cá, né? E com uma questão adicional. Muitas pessoas que já estavam com alguns sintomas não procuraram sistema de saúde porque teriam que pagar por ele, né? E pagar preços não baixos, né? São preços altos de consulta médica e exames, e isso fez com que muitas dessas pessoas que vivem num sistema, vamos dizer assim, numa gestão de saúde local que é quase 100% privado, não tinham acesso a serviços de saúde e demoraram a chegar, porque esperaram piorar, vamos dizer assim, para poder justificar o gasto que eles teriam com consultas médicas e exames. Muito do que aconteceu nos Estados Unidos, e especialmente em Nova York, provavelmente se deu por conta disso, né, do sistema de saúde que o Estado americano define, né, como o seu, e que vinha sofrendo alguma modificação com o Barack Obama, mas caiu, né, porque era socialista demais, vamos botar assim. Então, o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que garante à população acesso integral, traz para a gente um trunfo muito importante. As pessoas podem procurar o serviço de saúde pública, né, de maneira bastante ampla, sem ter essa preocupação de depois ter que pagar a conta com o dinheiro que não tem. Mas o cenário de Nova York o Brasil pode passar por uma situação dessa, alguns estados brasileiros podem passar por situações como a de Nova York,
se as medidas mais radicais não forem tomadas de imediato. O lockout imediato para algumas cidades seria inevitável, né? Vou passar a palavra para a Carla, ela é a técnica da CNM, a Confederação Nacional de Municípios, na área da saúde, nossa parceira aqui também. Carla, queres perguntar diretamente para o doutor Eduardo? Sim, boa noite a todos, professor, também boa noite. A minha pergunta é em relação às internações por síndrome respiratória aguda grave, que se comparado 2020, 2019, houve 8, né? Nós temos no país 8 a 10 vezes mais internações por essa questão. Aí eu pergunto o seguinte, já que na ausência de um maior volume de dados, né, em relação à COVID, será que as internações por síndrome respiratória aguda grave não podem ser vou chamar uma variável proxy, né, uma aproximação de como o vírus está circulando e eu penso isso assim, na questão dessa discussão do distanciamento social ampliado ou não. Qual é a sua opinião? Sim, bom, primeiro, parabenizá-la pela parede colorida atrás de você, que está muito bacana. Segundo, de fato, nós temos um número muito grande de internações com esse diagnóstico, sem ter uma definição específica de qual agente, muito por falta de testes mesmo. Uma parte disso se dá exatamente porque os países produtores desses kits estão usando para seu próprio uso, ou a China, com várias fábricas fechadas, e também o Ministério da Saúde, que manda boa parte, né, do que é usado nos estados para fim de diagnóstico das síndromes respiratórias, influenza, outros vírus respiratórios, por exemplo, não estava conseguindo abastecer os LACENs, né? Não estava conseguindo abastecer. E com isso, nós temos internações de pacientes que vão ter alta ou que vão, infelizmente, vir a óbito, e sem um diagnóstico definitivo. Porém, a síndrome da respiratória aguda grave vai estar definida clinicamente e radiologicamente com outros exames, mas o exame específico vai ficar faltando. Então, nós temos aí, com certeza, uma boa parte desses casos de internação por síndrome respiratória aguda grave causada pela COVID, né, pelo coronavírus. Mas existem outros vírus causadores do mesmo fato e que nós talvez não consigamos chegar a definir muito bem, né? Mas é claro que com essa crise, com essa situação epidêmica do novo coronavírus e com o número de casos complicados relacionados à infecção, né, a Covid-19, uma das características principais é a síndrome respiratória aguda grave, né? Então, nós necessariamente teremos um aumento do número de casos internados com essa síndrome. Vai ser difícil, talvez, a gente conseguir separar quem é quem, mas uma parte dessa informação nós vamos obtendo aos poucos, conforme os exames forem sendo normalizados na rede. Uma pergunta aqui também da Simone sobre as subnotificações, né, de casos e de óbitos. A gente sabe que de casos já é notável a subnotificação, até por falta de teste. Então, o secretário da Saúde falou isso para nós nas reuniões de ontem e hoje. Mas a de óbitos, então, a subnotificação de óbitos, como é que está se dando isso? É real, não é real? Eu não tenho informação suficiente para dizer para vocês, né, que a pessoa que fez a pergunta, o grau de subnotificação de óbitos no estado relacionado a esse momento, né, da pandemia. Mas também entra como causa básica, né, do óbito, ou a causa subjacente ao óbito, a falta de dados relacionados ao diagnóstico laboratorial para definição, né? E o óbito está ligado diretamente ao coronavírus. Então, teremos ainda, e temos, né, a gente vê isso no hospital, nos hospitais onde eu trabalho,
pacientes chegando e sendo internados com suspeita de Covid-19, na verdade, é tuberculose pulmonar. Os exames vão mostrando isso. Pacientes que chegam com sintomas e são internados com suspeita de Covid-19 e o diagnóstico de infecção pelo HIV. Os exames provam isso. Então, os casos que antes chegavam e não eram internados, eram avaliados muitas vezes ambulatorialmente, mas estão sendo internados porque podem ser a infecção pelo coronavírus, quando internam e vão ser avaliados posteriormente, a alta entra com um diagnóstico e sai com outro, né? Então, essas doenças continuam chegando nos hospitais. E como eu comentei ainda há pouco, o nível de atenção tem que ser muito alto para que não se deixe passar um caso que poderia realmente ser uma doença grave, que precisaria de internação, de uma cujo controle pode ser feito ambulatorialmente sem dano, né, à pessoa. Eu não tenho, infelizmente, não tenho dados maiores sobre a notificação de óbitos para passar para vocês. Uma última pergunta aqui que a gente recebeu: qual é o maior equívoco que o cidadão pode ter hoje em relação ao Covid quando se refere aos cuidados em saúde? O que mais as equipes médicas têm observado quanto a isso? Bom, nós temos duas medidas que são fundamentais e bem definidas do ponto de vista científico, né, que tem evidência científica que funciona no controle da pandemia. A primeira é o isolamento social, é o afastamento realmente do contato, do convívio com outras pessoas. E o segundo é a higienização das mãos. Então, nós tocamos na face, talvez, eu li recentemente sobre isso, mas me parece que são 20 vezes por hora, não é isso? É por hora. Então é bem possível que não é por agora, dia, por exemplo, é por hora? eu acho que é por hora. Porque, veja, você ainda pouco estava falando comigo e estava com a mão assim no rosto, assim, ó. Olha, botar a mão de novo. Uma vez, duas vezes. Aí você vai ter uma coceirinha no nariz e faz assim. E aí a minha barba está crescendo, eu faço assim. Enfim, nós fazemos movimentos, né, de tocar a face o tempo todo, várias vezes por dia. Se nós temos, vamos botar que nós ficamos acordados 10 horas num dia, fazendo 20 toques na face, né, são 200 toques na face num período do acordar ao dormir de novo. Então, isolamento social e higienização das mãos são as duas medidas definidas, categoricamente definidas como as mais eficientes para o controle da infecção. Certamente, as outras medidas, como os cuidados que hoje, né, vem se recomendando de forma mais ampla o uso das máscaras. Claro, nós sabemos que a máscara não é 100% segura, não existe nenhum meio 100% seguro, mas a máscara parece reduzir, de fato, a emissão de gotículas, que é a forma mais eficiente de transmissão do vírus no contato pessoa a pessoa. Então, se eu uso uma máscara, mesmo que não seja uma máscara sofisticada de uso hospitalar, né, como as N95, mas uma máscara de tecido feita em casa, com os mínimos cuidados que são orientados, né, na hora de fazê-la, já reduz o impacto. Eu diminuo a emissão de gotículas no ambiente. Ao falar com você, certamente eu estou jogando várias gotículas muito, muito pequenas de saliva no teclado do meu computador. Isso acontece, né? Nós não nos damos conta disso, porque nós não vemos essas gotinhas saindo. Mas quando nós espirramos, tossindo, às vezes até dá para ver aquela fumaça, né? Aquele vapor saindo da boca das pessoas quando expelem com alta pressão. Então, o uso das máscaras é bastante interessante porque ela protege você e você protege o outro, né? Um protege o outro, né? Cada um protege ao seu próximo usando a máscara em ambientes não controlados, como o ambiente da rua, por exemplo, né? Então, hoje, lavar as mãos, o isolamento, o máximo de tempo possível, usar máscaras, ao chegar em casa da rua, rapidamente já tirar o sapato, já botar numa área
onde você vai fazer uma limpeza dos sapatos separadamente, já tirar a roupa, colocar no cesto de roupa, já lavar se for possível, tomar seu banho, né? E trocar de roupa, então, o mais rápido quando você volta para casa. A proteção dos mais velhos, dos hipertensos, dos diabéticos, dos obesos, gestantes, tudo isso é importante, né? E parte de nós que temos a possibilidade de transmitir o vírus ao sair da rua e voltar para casa para as outras pessoas, ter esse cuidado de forma mais atenta. Mas eu acho que assim, o perigo maior de todos seria não acreditar na doença, não acreditar na pandemia, não acreditar que um bichinho, um vírus que é invisível, possa estar causando isso tudo. Eu acho que o meu medo maior, a minha maior preocupação é a descrença das pessoas, das populações, em relação à gravidade da situação que a gente está enfrentando. Não é possível, eu fiz esse comentário numa coletiva de imprensa junto com o governador e o secretário de saúde na semana passada, ou retrasada, onde foi perguntado isso, se realmente era verdade que essa doença existe, que existe uma pandemia, que existe... Poxa, não é possível, essa pessoa que fez essa pergunta está vindo de que planeta? Ela pousou aqui no planeta Terra, vindo de onde? Não é possível que não esteja acompanhando o noticiário. O que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha. Quantas pessoas morreram na Itália, morreram na Espanha? Uma coisa impressionante, uma coisa inacreditável. Fora dos países onde a gente não tem informação adequada, como o Irã. Né? O Irã sofreu uma pandemia tremenda. O Irã sofreu demais. Muita gente certamente morreu. E o continente africano é o próximo continente agora a ser afetado. Né? Demorou, mas já chegou e vai ser tremendamente impactante a epidemia lá no continente africano, eu imagino. Né? Então, assim, o meu maior medo, eu acho que é que as pessoas não acreditem que a pandemia é real. Então, sim, eu levo novamente essa informação, essa minha colocação, assim, com bastante veemência. Vivemos realmente, o globo, o planeta vive uma pandemia de um vírus novo, que nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos pouco dele, muito pouco. Nós até chegamos a conhecer agora como é que é o genoma dele, como é que é a sequência das bases lá no RNA do vírus. Mas nós não sabemos o tamanho do estrago que ele pode fazer na gente. Nós estamos conhecendo esse vírus agora. Então, o que vai acontecer no futuro, né, nós também não sabemos se a imunidade que a infecção promove ela é duradoura, se ela é realmente efetiva, se vai nos proteger para sempre ou se não vai nos proteger, se a infecção pode ocorrer mais de uma vez num ciclo desse de pandemia, numa onda seguinte, numa segunda ou numa terceira onda. Quando é que vai chegar uma vacina? Não sabemos, talvez daqui a um ano e meio, pode ser que antes, mas nós só vamos ter segurança mesmo de meio que pensar numa vida normal quando tivermos uma vacina eficaz, uma vacina que nos proteja, né, de maneira eficiente, por um período de tempo que seja razoável, nem que seja uma vez por ano, ter que tomar uma nova dose, como é a da influenza, mas precisamos ter essa vacina para ter a segurança de que nós vamos poder, quem sabe, voltar a ter uma vida normal, até que uma nova pandemia surja, porque esses vírus, eles são assim, eles vêm e vão, né? Uma hora vem um novo vírus, só que é um vírus que acaba ficando muito limitado a um determinado país, a uma determinada região. Vírus, a SARS em 2002 e depois o MERS, era o mesmo coronavírus? Não, não era o mesmo. São variantes de uma grande família chamada coronavírus. E esse novo coronavírus, ele é ainda para a gente uma incógnita. Nós ainda não temos informações suficientes sobre ele para ter muita segurança para dizer, não, é um vírus assim, é um vírus bobo, é um vírus mau. É um vírus que tem remédio, é um vírus que não tem remédio, é um vírus que vai ter vacina. Nós não temos essas informações ainda. Infelizmente, o momento agora é de muito cuidado consigo e com o próximo. Doutor Eduardo, a prefeita Milena se inscreveu, mas eu queria conjecturar com o senhor um novo emprego para o senhor. O diretor da FECAM lhe contrata amanhã para responder uma pergunta.
o que o senhor diria aos gestores, aos prefeitos, considerando que eles não têm um papel na decisão da política de sanidade, das grandes decisões, mas da gestão local, que é dificílima, que vai ser mais difícil. Então, o que é que o senhor diria para os nossos prefeitos? O que é o ponto central da gestão do ponto de vista da sanidade nos próximos dias? Sim, sim. Bom, eu acho que algumas considerações são importantes, né? A primeira é informação. O gestor precisa saber como está a sua rede, como ela funciona, quantas equipes, o número os seus recursos humanos, ter os dados epidemiológicos, e a partir também do conhecimento da situação epidemiológica dessa pandemia, informar a sua comunidade, a sua população, né, o que está acontecendo, mantê-los informados e atentos para a doença. Então, a parte de informação é fundamental, tanto para o gestor tomar decisões, quanto também para, a partir da informação, orientar a sua população. E uma parte da informação é capacitar as equipes. Então, definir, se é uma cidade pequena, que tem poucas unidades de saúde, ao menos uma unidade está definida para fazer uma triagem inicial dos pacientes com suspeita, com quadro respiratório, que precisam passar por uma análise. Então, capacitar essas equipes. Existem aí, hoje está muito mais fácil, né? Existem os canais no YouTube ou no Instagram, no site do Ministério da Saúde, da Secretaria, existem aulas gravadas, né? Onde você pode acessar de onde você estiver, com o seu celular ou no computador, né? E promover reuniões para capacitação, né? Capacitar tanto para o diagnóstico clínico, a suspeição, também para a vigilância epidemiológica. Avaliar a possibilidade de dispor, né, de testes, isso junto à Secretaria Estadual de Saúde, o máximo que for possível, ou garantir que o seu município vai ter acesso a diagnósticos confirmatórios junto à rede LACEN, né, do Estado. Ficar muito atento a essas questões e contar, isso seria o que eu imagino seria o básico, né? E contar e solicitar sempre que for necessário o apoio da Secretaria de Saúde do Estado para, enfim, trabalhar juntos, né, as questões. Uma população, algumas questões que eu acho que é interessante é verificar se a sua cidade é um cais seco, né, um porto seco, por onde passam, tem entrelaçamento de rodovias, onde tem muitas paradas de caminhões e tal. Recentemente, um caminhoneiro foi internado aqui no Hospital Florianópolis, bastante doente. Ele já chegou e já foi ser internado direto, ele estava muito doente, e vinha de horas e horas e horas e horas de estrada, sem ter, ele já não estava conseguindo nem mais articular quase as palavras, de tão adoentado que ele estava, e era confirmado a Covid. Então, veja, é um momento em que há uma parada dessas de caminhões e tal, se houver a possibilidade de, nesses locais, distribuir algum material educativo, informativo, ou fazer uma análise de temperatura, hoje tem esses aparelhinhos aí que medem a temperatura como se fosse uma pistolinha, se conseguir adquirir, seria interessante, porque já faria uma peneira ali, né? O senhor está assistindo alguma coisa, na parada do posto de gasolina, talvez ter equipes que pudessem fazer algum tipo de análise, se houver essa característica na sua cidade, né, de uma área de grande afluência de caminhão que vem de todo o país, né, e o Estado tem grandes empresas aí no interior e que recebem movimentos de caminhões bastante intensos. Seria mais ou menos isso que eu poderia, assim, de pronto sugerir, né, mas certamente se eu tivesse um pouco mais de tempo para preparar alguma coisa, eu poderia pensar em mais coisas. Tá bem, dá para contratar mesmo assim. Fique muito obrigado. Prefeita Milena. Ok. A pergunta... Oi? Oi. Estão me ouvindo? Sim, então, sim. A todos. Boa noite. Parabéns, doutor Eduardo, pela sua explanação, muito esclarecedora.
Também sou da área da saúde e estamos enfrentando aí, junto com todos os profissionais, além de ser gestora, estamos preocupados com toda essa situação. Eu tenho uma preocupação muito grande, o senhor pontuou muito bem em relação aos gestores, prefeitos e prefeitas terem acesso às informações atualizadas em todas as formas possíveis, né? Desde boletins epidemiológicos, equipamentos prontos para receber clientes, usuários do SUS, mas nós não estamos tendo acesso às informações na sua integralidade. E isso dificulta muito quando nós temos que ter algum poder de decisão, principalmente em consonância com a nossa realidade. Haja visto que existem municípios que estão também de atendimento. Citamos que esse boletim, por exemplo, que sai constantemente através da Casa Civil ou da Secretaria de Saúde, que pudesse ser mais claro. E vai ainda a sugestão de que nós precisamos, além do número de infectados pela faixa etária, também do número de óbitos, e que outras informações pudessem ser cruzadas para que a gente pudesse realmente saber qual é o diferencial das regiões atingidas, qual é o diferencial da projeção do número de casos, para que nós possamos, então, atender a real necessidade de cada região. E uma segunda pergunta é que de que forma está acontecendo os bloqueios a partir do momento que se tem notificado um caso positivo, qual é o raio de bloqueio, de que forma isso está acontecendo? Bom, os boletins, eles têm certamente uma limitação de dados, até porque nós também não temos acesso a algumas dessas informações, mas alguns modelos de planilhas e vamos chamar assim, questionários já estão sendo utilizados para dar um pouco mais de refinamento ao dado, não só do caso que evoluiu para óbito, mas quanto tempo levou entre os primeiros sintomas até o óbito, ou do primeiro sintoma à internação, quantos dias de UTI, etc, etc. Então, esses dados eles estão sendo refinados, né? Para que a gente pudesse ter um cálculo, né? Uma projeção um pouco mais fidedigna em relação às regiões, é necessário, como eu comentei ainda há pouco, que exista um número mínimo de casos de óbito para que a calculadora possa começar a calibrar as informações e apoiar com mais fidedignidade essas regiões em termos de dados para tomadas de decisão. Então, se eu tenho 10 óbitos, 11 óbitos, 12 óbitos, a partir daí eu consigo já utilizar essa calculadora, né? Menos do que isso, não dá. Até pode ser usado, claro, mas o resultado não vai ser fidedigno. Ele vai dar uma margem potencial de erro para mais ou para menos muito grande, né? Então, você vai ficar, poxa, não me ajudou muito, né, essa informação, mas é porque a calculadora tem limitações mesmo, né, técnicas para isso. Claro que quando ela foi bolada, e a principal calculadora, ela é um modelo de uma instituição inglesa, né? E, obviamente, com o número de óbitos que ocorreu lá muito, muito rápido e muito grande, eles conseguiram rapidamente, usando os dados na Itália, na Espanha, etc., chegar a esse modelo matemático. Mas aqui nós estamos, no nosso estado, nós estamos conseguindo modelar as regiões que alcançaram 10 ou mais óbitos. Mas quanto mais baixo, menos sensível é o dado, menos palpável, assim, menos real ele vai te dar a informação, né? Enfim, mas o grupo já está assim, sempre atento. Chegou no nível capaz da calculadora ser utilizada para fazer as modelagens para aquela determinada região,
o pessoal já automaticamente começa a trabalhar os dados daquela região, né? E assim que os dados forem sendo refinados, melhorados, eles vão ser também projetados para vocês, né? Para todos os gestores. A questão das medidas de segurança, né? A partir de um caso, né? De um caso confirmado, a partir de um caso suspeito, claro, se a pessoa é um quadro suspeito de infecção pelo novo coronavírus, mas ele não tem indicação de internação, isolamento e os familiares, se possível, isolamento até dentro da casa, se for possível sair da casa e ir para um outro ambiente, até que haja confirmação, e a mesma coisa, se confirmado, tem que manter o isolamento de pelo menos 14 dias. Se a pessoa tem um caso suspeito, mas em 7 dias o exame já saiu, não confirmou, ele já pode voltar para as suas atividades normais, inclusive profissionais de saúde, né? Então, há uma questão do isolamento que é fundamental. Quanto mais isolado, quanto mais tempo isolado essa pessoa ficar no período sintomático, que é quando ela tem mais chance de passar o vírus para frente, né? Mais resultados nós teremos em termos de controle da disseminação do vírus. Então, o profissional da área da saúde sintomático, ele já deve ser rapidamente avaliado e, se houver possibilidade, se identificar que, de fato, ele tem possibilidade de ser portador do vírus, ele vai ser afastado, né? E coletar os exames, etc. Num ambiente não relativo a uma pessoa não profissional da saúde, essa pessoa também é um quadro suspeito, ela vai ser afastada do trabalho, isolamento, e aí um isolamento um pouco mais severo, um pouco mais rigoroso. Se ele convive com outras pessoas na mesma casa, ele fica num ambiente, ele fica num quarto, mas se tiver que, em algum momento, interagir, tem que usar máscara, as pessoas têm que usar máscara dentro de casa, fazer a limpeza dos ambientes com mais frequência, né? Superfícies. Então, a vigilância, ela vai monitorando esses casos, e o que nós recomendamos, que tem sido feito nas cidades, os casos suspeitos que não forem internados, eles são monitorados por telefone. Há ligações telefônicas, ou agora o WhatsApp facilita bastante, né, os meios de comunicação pela internet, e vai sendo monitorado todo dia e anotado os resultados de temperatura, especialmente a temperatura e evolução de sintomas. Esse tipo de interação entre o sistema de saúde e o paciente, sem que ele esteja no ambiente hospitalar, né, ele está em casa em isolamento, mas ele está mantendo o sistema informado, isso ajuda também a definir o momento em que ele precise sair de casa e ir para o hospital para passar por uma nova avaliação, né? Então, é a forma como vem sendo trabalhado hoje nas principais cidades, onde os casos estão sendo melhor monitorados. Muito bem. E aqueles casos, assim, só complementando, por exemplo, aqui em Florianópolis, tinham casos suspeitos em que o resultado do exame não estava saindo, não tinha kit, etc., mas conseguiram fazer os testes rápidos, então passaram-se 8 dias, né, de 8 dias em diante, o teste rápido já começa a dar uma taxa de positividade melhor quando a pessoa realmente foi infectada. Então, muitos casos aqui na capital foram diagnosticados depois com o teste rápido reagente. Muito bem, nós precisamos encerrar, porque nós estamos há 1h30 conversando, muito bom. Mas eu queria, antes de passar a palavra para o amigo Hugo Lembeck, da CNM, que vai fazer o encerramento, agradecimento e tudo mais, eu queria ainda lhe perguntar qual é a sua impressão. Eu percebo aqui, alguém me avisou agora, temos 16 mil casos de dengue no estado. Como é que dá para falar sobre isso rapidamente ainda? Bom, não é a área dentro da Diretoria de Vigilância Epidemiológica onde eu trabalho, né? Mas a dengue é um fenômeno que chegou para ficar também no nosso estado, demorou, inclusive, né? O estado estava vigilante, estava monitorando os focos, né, do mosquito, mas casos reais de dengue não demorou para começar a surgir, agora eles chegaram, né? E é uma condição realmente que não pode ser esquecida, porque muitas vezes o diagnóstico diferencial
com essa nova infecção pelo coronavírus, ela precisa ser feita, né? O novo coronavírus provoca lesões de pele que podem parecer com a da dengue, dá dor de cabeça, dá febre, dá dor no corpo, parecido com a dengue. Os focos de Aedes nas cidades é muito grande, aqui na capital tem muitos focos. E temos a questão da dengue hemorrágica, né? Então, nós ainda temos uma condição relativamente tranquila em relação à dengue a uma boa parte do estado, mas a infecção chegou e não vai embora, né? A não ser que a gente consiga efetivamente controlar os focos de mosquito, nós não vamos ter paz com também mais essa novidade, né, para a gente aqui, que é a dengue. Vários estados já sofrem com isso há muito tempo, milhares de casos de dengue por mês e milhares por ano, centenas de milhares de casos. Nós ainda não temos essa realidade, mas é uma situação que requer de todos nós, né, uma atenção minha, sua, do vizinho e dos nossos parentes, todo mundo, de controlar os focos, né? E as equipes de saúde se manterem atentas à possibilidade da dengue e nunca esquecer do diagnóstico diferencial quando de uma situação de suspeição do novo coronavírus, que nós temos tuberculose, nós temos dengue, né? Nós temos leptospirose, nós temos uma série de doenças que ainda circulam e que precisam fazer parte do diagnóstico diferencial. Nem tudo é Covid-19, né? Em situação epidêmica, é claro, né, a maior parte dos casos que a gente suspeita, nós vamos avaliar como Covid, mas essas outras doenças fazem parte também da nossa rotina. Hugo? Boa noite, Rui. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, nossos prefeitos, colaboradores dos municípios, também da FECAM. Quero mais uma vez parabenizar esse trabalho, Rui, coordenado por ti, pela equipe da FECAM aí, de orientação, né? Isso virou uma moda agora, 2, 3, 4 reuniões dessa por dia. A gente na CNM tem feito isso, tem utilizado esse instrumento também, e tem sido muito importante para levar informações, para ouvir os anseios, as dificuldades, as aspirações, aquilo que os municípios precisam. Então, realmente está de parabéns, doutor Eduardo, hoje, pela forma muito clara, bem simples, numa linguagem bem compreendível, né, para a gente que não é da área, mas a gente pôde acompanhar bastante dentro das suas orientações, das suas palavras, aí, a realidade, um raio-x da realidade em Santa Catarina e até algumas perspectivas e projeções. E a gente espera que, dentro daquelas projeções, prevaleça a mais otimista, né? Que nós possamos ter o menos prejuízo possível. Quero também me solidarizar com os prefeitos. Aí, neste momento, não estou mais prefeito, mas quero me solidarizar com os prefeitos da angústia, da dificuldade dos seus municípios de tomar decisões, de decidir, de fazer com as pressões, de um lado, pela economia, de outro lado, pela descrença, muitas vezes, de que o Covid a pandemia não vai atingir aquilo que está sendo dito, né? Muitas pessoas pressionam, e às vezes a gente agora começa a trocar umas ideias com alguns amigos ou outros, a gente vê já como opa, para aí, a situação também está mudando, as pessoas estão se preocupando. Nós temos aí também muita situação com dengue, acompanhamos muitos municípios de Santa Catarina bastante preocupados com isso. O próprio Eduardo fez uma referência agora, né, com dengue e outras doenças também, mas tanto a dengue quanto o Covid, acho que o principal fator para a gente poder melhorar é a colaboração, a compreensão de todos e uma ação de todos em favor da eliminação dos focos e daquilo que a gente sabe que pode chegar a atingir. A gente tem como fazer, tem como evitar, tem como buscar melhoria. Então, o povo precisa ter essa consciência. E nós, dos municípios, nós precisamos realmente estar monitorados com as informações, conforme falou a prefeita Milena, para que a gente para que os municípios tomem as melhores atitudes e as melhores decisões. E é isso que a FECAM tem buscado nessas interações através
do uso da tecnologia. E eu quero parabenizar e dizer que a CMM lá em Brasília continua atenta através do nosso presidente Harold, através da nossa equipe. A Carla participa bastante, está aqui conosco, né, Carla? Participa bastante, tem sido atuante não só lá em Brasília, mas aqui no estado também. Tem procurado buscar daqui, levar daqui para Brasília as dificuldades que nós temos encontrado e tem também podido trazer experiências de outros estados para ser aplicado aqui. Então, parabéns, FECAM, e obrigado a todos pela participação, e a gente, com certeza, sai daqui cada vez mais fortalecido, cada um, e é isso que nós precisamos nos municípios, sermos fortalecidos para que a gente continue esse trabalho que é dificultoso, aliado à Covid, tem a dengue, tem a questão financeira, tem a estiagem, tem um peso muito grande para cima dos municípios, mas tenho certeza que a gente vai sair dessa também. Grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, eu agradeço. Então. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade. Ok, enquanto a gente vai se despedindo, lembrando então que às 10 horas da manhã nós temos o debate sobre estiagem. A nossa equipe logo cedo vai informar sobre as mobilizações em Brasília. Eu não vou mais tomar o tempo de ninguém aqui, eu tenho ainda alguns prefeitos aqui, mas a gente fala amanhã cedo sobre mobilizações no Congresso Nacional, que amanhã até sábado é decisivo, né, Hugo? Porque nós vamos tratar de recomposição do ICMS e do ISS, então é fundamental. A CNM e a FECAM hoje, já durante os últimos dias, estão em cima. Amanhã desdobra bem, temos um relatório para analisar, é preocupante. Mas a gente enfrenta isso amanhã, além do debate da pandemia, sobre a questão da estiagem, e também amanhã da tarde sobre saldos. Queria ainda lhe dizer que, e reconhecer aqui, o Alisson, que é um dos nossos colaboradores, desde ontem tem insistido com a nossa equipe. Me parece que depois da fala do doutor Eduardo, a gente amanhã, além de tudo que a gente já está enfrentando, amanhã a gente vai ter que retomar, Milena, todo o trabalho de conscientização. Nós vamos ter que voltar a ser mais agressivos também no mercado da informação. O que fizemos forte no início, de certa forma, depois demos uma esfriada. Me parece que é um papel que a gente vai ter que recuperar nos próximos dias. Boa noite, descansem, até amanhã. Até amanhã.